Boa noite, meus amados. Com a graça do Senhor, que nós estamos mais uma vez reunidos neste santo nome, numa expectativa de que o Senhor e nos levar a uma profunda reflexão daquilo que Ele tem para ministrar a nós. Eu quero ler com todos vocês uma porção de textos que se encontra aqui em Mateus, capítulo 16, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 13 até o versículo 25. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 25. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achará. Agora, por favor, vamos ler Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no grande nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui reunidos. Que somente neste nome, Senhor, nós podemos estar seguros.
Somente debaixo deste nome é que nós nos reunimos para podermos alcançar a tua presença. Então nós te clamamos, Senhor, ajuda-nos. Pedimos a ti, ajuda-nos. Que a tua palavra, ela venha penetrar os nossos corações e nos constranger a viver a tua vontade, a compreender a natureza do nosso chamamento, da nossa vocação celestial. Abençoe esses dias aqui debaixo do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, somos tão gratos ao Senhor por esses textos. E aqui nesses textos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para alguns pontos extremamente significativos. O tema deste encontro é o governo de Deus sobre a sua casa. Como nós entender o que é a igreja, segundo a mente de Deus, segundo o propósito de Deus. Há uma urgência que nós retornemos ao verdadeiro sentido, significado e prática daquilo que é a igreja. Uma das grandes tragédias, irmãos, que assola a espiritualidade cristã é a superficialidade, é a ignorância espiritual. É o fato de que muitos irmãos, eles não têm entendido o que é ser parte do corpo de Cristo. Eles não compreenderam ainda que a salvação, ela é tanto objetiva como subjetiva. Ela tem a ver com o perdão, com a libertação, mas também com a vocação, com o nosso chamamento. Nós fomos salvos e fomos introduzidos para a realidade do corpo de Cristo. Quando Paulo quer nos mostrar a profundidade disto, ele vai nos levar à meditação do fato de que nós fomos batizados em um corpo, nós fomos introduzidos para dentro de um corpo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Se o Senhor permitir, nós vamos ver esse texto de maneira mais detalhada. Nós fomos mergulhados, nós fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo, para uma experiência mais profunda na sua realidade. Porém, muitos irmãos não compreendem o que significa isso, que é viver a vida da igreja. Nós somos chamados a batalhar pela unidade da fé. A unidade da fé é a unidade da realidade, daquilo que é a experiência da vida do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a sua igreja. A sua igreja é constituída dos membros que foram introduzidos mediante a obra da redenção, pelo perdão, pela libertação, que é a nossa tão grande salvação. Ninguém se torna parte do corpo de Cristo sem experiência da cruz, sem experiência da redenção. Porque a igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma denominação, a igreja é uma realidade corporativa. A igreja, ela é constituída de todos os membros salvos. Isso não é organização, isso é organismo vivo. Isso não é instituição, isso é realidade espiritual. Então aqui, nessas porções que acabamos de ler, nós vamos ver os 4 fundamentos, tanto da doutrina como da prática. Se você observar, nos textos de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 25, nosso Senhor, ele se encontra naquela região de Cesareia de Filipe. Nosso Senhor está muito próximo do Monte Hermon. Eu tenho procurado chamar a atenção dos irmãos para mostrar a eles que nós temos que prestar atenção, não apenas no ensino do nosso Senhor, o que já é muitíssimo importante. É o fundamento da vida. Você entender, compreender, receber os ensinos de Cristo. Porém,
nós entendemos que, de maneira inigualável, somente Ele fala nas suas ações. Tudo em torno dele é uma grande mensagem. Talvez o aspecto mais profundo e que requer de nós uma visão mais microscópica é compreender os movimentos de Cristo no seu ministério revelado nos evangelhos. Então, quando você tem essa perspicácia, essa percepção de entender como ele constrói o ensino em torno da sua pessoa, da sua obra, é algo muito extraordinário. Então, se você estuda Mateus capítulo 16 e também o capítulo 17, você vai ver que ele está na região de Cesareia de Filipe e ele está indo para o Monte Hermon. E se você se lembra, estuda ou já estudou essa região, você saberá que é no Monte Hermon que temos as nascentes do Jordão, que são constituídas de 4 pequenos rios. São riachos pequenos. E eles surgem do Hermon, do alto do Hermon. E um segredo interessante é que se você conhece o Monte Hermon, você saberá que nesse monte, no alto do Monte Hermon, aquele vapor da noite, ele se condensa na madrugada. E quando o dia vai amanhecendo, aquele vapor que foi condensado nos pontos mais altos do Hermon, quando amanhece o dia, o que ocorre é que aquela parte gelada, que durante a noite ficou ali congelada, tornando ali flocos de neve, ele vai se derretendo. E à medida que vai se derretendo, aquela água, ou aquelas partes de gelo derretida, elas correm para dentro desses rios. E aqueles 4 rios descem. E à medida que eles descem, eles vão formando o Rio Jordão. E o Rio Jordão vai descendo do Hermon. E quando ele chega na região da Galileia, ele forma um grande lago, que é o Lago da Galileia. É um lago muito lindo, que é também chamado de Mar da Galileia. Lago de Genezaré, Mar da Galileia, a mesma coisa. E de uma maneira muito curiosa, e somente pelo milagre de Deus na natureza, aquele lago, ele vai se tornar e retornar naquele leito do Jordão. E ali ele se torna o Jordão, ele vai percorrendo o seu trajeto. E ele vai finalizar no Mar Morto, o Mar Salgado. E do Mar Morto, ele é evaporado. Se você estuda essa geografia, você vai ficar assombrado, porque esta é uma geografia, é uma questão única em toda a Terra. O vapor que desce, que alaga aqueles pequenos riachos, que vão descendo, que formam um rio estreito e barrento, que se torna um lago lindo, repleto de vida, de peixes, e depois volta a ser aquele rio barrento que vai descendo até a parte mais baixa da terra, e ali se torna o Mar Morto. Não é curioso isso, irmãos? Porque nós podemos dizer que tudo isso tem um ensino. Nosso Senhor, ele sobe ali ao Monte Hermon, aonde ele é transfigurado, e da onde Lucas diz que poderia dali mesmo ascender aos céus, em Lucas capítulo 9, versículo 51, quando ele completou os 3 anos de ministério, ele está ali, no Monte Hermon, mas primeiro ele passa aqui embaixo, porque tudo isso constrói para nós um grande cenário de revelação daquilo que o Senhor está querendo dizer para nós, porque aqui nós podemos chamar de as fontes da revelação. O Hermon vai nos falar das fontes da revelação, dos fundamentos da doutrina apostólica. Então, quando você vê tudo isso, irmãos, esse cenário lindo, ele está falando também da espiritualidade, daquilo que é a vida da igreja, quando ela é edificada sobre os fundamentos. Porque nosso Senhor coloca os 4 fundamentos daquilo que podemos chamar a doutrina neotestamentária, a doutrina apostólica, aquelas doutrinas, aqueles fundamentos que constituem a doutrina, e esses fundamentos no qual a igreja está edificada. Você vai ver que o primeiro fundamento é Cristo.
Cristo. O segundo fundamento é a igreja. O terceiro fundamento é o reino. E o quarto que ele coloca: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Dentro dessa ordem da exposição escriturística, 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Porém, quando você coloca esses fundamentos dentro da ordem do propósito eterno, nós podemos dizer assim: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E aqui, dentro desse propósito eterno, nós vamos ver em Atos 2:42, nós vamos ver algo muito especial. Ele vai colocar os fundamentos da doutrina prática da igreja. E quais são esses fundamentos? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. E quando você coloca esses fundamentos lado a lado, os fundamentos doutrinários, os fundamentos práticos, você vai ver que eles estão interconectados espiritualmente. Cristo está interconectado com a doutrina dos apóstolos. A igreja está intimamente ligada à comunhão. O partir do pão está intimamente ligado à cruz. E o reino está configurado com as orações. E nós vamos entender isso rapidamente, porque nós temos pouquíssimo tempo para ver isso. E é muito importante que vejamos. Porque, irmãos, porque a vida da igreja, por um lado, é muito simples, porém, nós sabemos que é profunda a vida da igreja. Não é algo superficial. É simples. São 4 fundamentos doutrinários. São 4 fundamentos práticos. Porém, isso precisa ser desenvolvido da nossa experiência cristã com muita profundidade. E o princípio da profundidade espiritual está na realidade. Porque não adianta você ser profundo no conhecimento da doutrina e ser fraco, superficial na prática. Então nós vamos tentar entender isso, irmãos. Porque se nós não estivermos em perfeita harmonia com esses fundamentos, nós podemos dizer que somos tudo menos a igreja, do ponto de vista da definição daquilo que está na mente e no propósito de Deus. Nós não podemos ser igreja em termos de teoria, nós não podemos ser igreja na definição da religião. Nós temos que ser a igreja segundo o testemunho celestial. Nós temos que ser a igreja segundo o conceito espiritual. Nós temos que ser a igreja do ponto de vista da definição divina, e não do que eu penso, do que eu acho. Então isso é muito importante. Quero que vocês associem isso. Porque nesta geografia que nós temos aqui, que compõe o Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto, nós temos, irmãos, uma exortação profunda do Senhor. Porque nós vemos que, quando você estuda essas nascentes, você vai ver que é como que um rio que se forma a partir do céu. Porque aquele vapor que vem e condensa no alto do Hermon, e depois ele é derretido e vai se tornando aqueles rios que se envolvem naquelas nascentes. Você vai ver que isso tem um aspecto celestial da revelação, tem um aspecto celestial da doutrina, que aqueles 4 rios têm a ver com esses 4 fundamentos, e que o propósito de Deus é nos mostrar algo. Se você observar, o Rio Jordão, ele tem 2 partes. A primeira parte está desde as suas nascentes até a parte da Galileia. E a segunda parte está depois da Galileia até o Mar Morto. E aqui Deus está dizendo para nós: se nós não formos edificados nesses fundamentos apostólicos, um dia nós nos tornaremos um Mar Morto. A água do Mar Morto, ela vai para onde? Ela evapora. O que quer dizer, irmãos? Se a nossa vida não estiver edificada sobre o fundamento, que é Cristo, esse fundamento celestial,
a nossa vida evapora. Você nunca vai poder fazer dessa água uma bênção para outros. Se você for da região do Mar Morto, você não vai encontrar ninguém pescando lá. Você não vai encontrar ninguém bebendo a água do Mar Morto, porque se beber, morre. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é totalmente diferente do Mar da Galileia. Se você for no Mar da Galileia, você vai encontrar pessoas pescando. Você vai encontrar pessoas que sobrevivem daquilo que aquele mar produz. E diferentemente do Mar Morto, lá não tem peixe, lá não tem vida, é um mar de sal. Você vai encontrar pessoas boiando. Que diferença, irmãos? Aqui o Senhor está dizendo algo para nós. Quando a nossa vida não está edificada sobre esses fundamentos apostólicos, nós podemos nos tornar um mar morto, e não o mar da Galileia. Esta é uma linda mensagem que nós encontramos nesse cenário. E trazendo, irmãos, mais ainda alguns pontos. Aqui o Senhor quer nos mostrar que a igreja ela precisa ter o equilíbrio da doutrina e da prática. A igreja não pode ser só doutrina, porque quando nós somos edificados, enfatizamos e evidenciamos as doutrinas cristãs, sem a prática cristã, nós caímos no pecado do formalismo. Caímos no pecado do formalismo. Porém, se você deixa, não dá ênfase, não se importa com a doutrina, e você busca muito a prática, você quer desenvolver a vida da igreja na prática, sem a doutrina, então você não vai cair no formalismo, mas você pode cair no risco da euforia. Você pode cair no perigo do labirinto escuro, do desequilíbrio, de uma vida sem sustentação na palavra. As pessoas vão começar a focar os dons do Espírito, mas nunca o fruto do Espírito. Você vai lembrar 9 frutos do Espírito, ou gomos do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porém, você nunca vai poder viver a vida equilibrada, porque os dons do Espírito sem o fruto do Espírito é desequilíbrio. Assim, a doutrina sem a prática. Nós temos que ter doutrina e temos que ter prática. Se você tem a doutrina e você não tem a prática, é como você ter carisma e não ter caráter. Ou você buscar ter o caráter, mas não ter o carisma. Então nós temos que compreender que a vida cristã é doutrina e prática. A vida cristã é equilibrada. Oséias disse que Efraim é como um bolo que não foi virado, isto é, um bolo que é assado de um lado só. Nós nunca, irmãos, eu encorajo vocês aqui, os irmãos que têm tido o encargo do serviço dos anciãos das assembleias locais. Peço ajuda ao Espírito Santo, para que vocês possam cooperar debaixo da unção dele, da direção dele, do poder dele, da vida dele, da capacidade que só ele pode dar. Para que vocês sejam instrumentos em suas mãos, para que a igreja tenha uma vida equilibrada na doutrina e na prática. Então, meus irmãos, se nós olharmos para esses textos, então vamos ver aqui 4 fundamentos doutrinários e 4 fundamentos práticos. E eles se configuram. Vamos entender essa configuração. O primeiro fundamento doutrinário, nosso Senhor, ele vai dizer claramente: que dizeis os homens que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo. Esse é o primeiro fundamento, Cristo. Cristo é o primeiro fundamento. No sentido da interpretação deste termo no Novo Testamento, Cristo não é uma tradução, uma transliteração da palavra hebraica Messias. Você pode tentar fazer isso, e não é errado, mas você pode simplesmente achar que a ênfase que está aqui é de um Messias, porém não é. A ênfase não é. Ele não vem
como Messias. Se você lê Mateus capítulo 21, quando o nosso Senhor entra em Jerusalém, eles receberam ele com salvas, com cânticos, porque eles criam que ele era o Messias, ele era o rei que viria para poder libertar Israel do jugo romano. Porém, ele não se colocou como Messias, porque o sentido da palavra Cristo, na vida, no ministério de Cristo e também dos apóstolos, nunca enfatiza o Messias. E por quê, irmãos? Ora, Colossenses 2:2 vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Apocalipse, capítulo 10, e o versículo 7, vai dizer para nós que quando o anjo tocar a sétima trombeta, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, quando o anjo tocar a trombeta, o que iria acontecer? Ele vai dizer assim, que o mistério de Deus será revelado. Apocalipse 10, 7, mistério de Deus. Hermeneuticamente falando, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Você não pode interpretar um texto fora de um contexto. Um assunto que diz em Gênesis, se ele se desenvolve na Bíblia, ele não pode mudar na sua harmonia interpretativa. Ele não pode mudar a sua interpretação. Então, se você toma esse mistério de Deus de Colossenses 2, versículo 2, e mistério de Deus em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, tem que dizer a mesma coisa. Então, o que é o mistério de Deus em Colossenses 2? Cristo. O que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja isso, irmãos. Então, Cristo, segundo Paulo em Colossenses, é o mistério de Deus. E aqui existe um ponto interessante, que quando você quer estudar a carta aos Efésios, você precisa estudar a carta aos Colossenses. Da mesma forma, se você quer entender a carta aos Colossenses, você tem que entender Efésios. Por quê, irmãos? Essas cartas foram escritas na prisão por Paulo. E de uma maneira milagrosa, miraculosa. Essas cartas, elas têm uma afinidade espiritual profunda. A grande mensagem da carta aos Efésios está no capítulo 3, e o versículo 4, que vai nos mostrar o mistério de Cristo. E se você estuda a Epístola aos Efésios, nos seus 6 capítulos, nos seus 155 versículos, você saberá que o mistério de Cristo é a igreja. Ela é a sua plenitude. E quando você estuda Colossenses, você vai ver que Colossenses enfatiza o mistério de Deus. E você vai saber que o mistério de Deus é Cristo. Então, Efésios, o mistério de Cristo, a igreja. Colossenses, o mistério de Deus, Cristo. Dos 155 versículos de Efésios, nós vamos encontrar 75 deles, mesmo que de forma condensada, na epístola aos Colossenses. Então, essas duas epístolas, elas se completam. Se completam. Então, por favor, entendam isso, irmãos, porque é importante. Então, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que ao tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus será revelado. Então, deixe-me colocar um texto complementar a este. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim, e o sétimo anjo tocou a trombeta, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que texto, irmãos? Esse texto vai dizer algo para nós. Quando o anjo tocar a trombeta, essa é a sétima trombeta, ela está registrada em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. E também está descrita para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 17. Sétima trombeta. Se você entender isso, irmãos, você saberá algo muito especial. Porém, sobre muitos aspectos, mas aqui eu quero destacar este. É que você vai entender
que essa palavra Cristo aqui é corporativa. Eu vou repetir isso com muito cuidado. O termo Cristo, no Novo Testamento, é um termo que fala de uma realidade corporativa. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando? Quando isso? Ao toque da sétima trombeta. Nós sabemos que a sétima trombeta, um dos mais elevados pontos que constitui a sétima trombeta, porque se você estuda as 7 trombetas do Apocalipse, iniciando no capítulo 8, você saberá que cada uma das 6 trombetas, elas terão um cenário, uma ocorrência. Cada uma delas. A primeira trombeta, chuva de granizo. A segunda trombeta, vai cair um meteorito. Então, você vai vendo cada uma delas. A terceira trombeta, vai cair um outro meteorito, como que um absinto. Aí você vai estudando estas trombetas. A quarta trombeta diz que uma pedra espacial, um meteorito, vai cair sobre as fontes das águas. A quinta trombeta diz que vai haver uma crise mundial, sem precedentes na história, que as pessoas sentir-se-ão como que golpeadas por picadas de escorpiões. E elas vão entrar em profundo desespero. Então a quinta trombeta fala de uma grande crise mundial. A sexta trombeta vai falar de uma grande guerra mundial, possivelmente a terceira guerra mundial. Mas a sétima trombeta, ela tem muitos cenários. E um dos mais importantes é a volta do Senhor para a sua igreja. E é justamente nesse ponto que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 está dizendo. Está dizendo para nós, meus irmãos, deixe-me só fazer uma correção. A quarta trombeta não é a terceira trombeta que vai cair a pedra sobre as fontes das águas. A quarta trombeta vai haver um grande eclipse mundial. Que vai provocar grandes trevas na terra. É isso. Mas deixe-me continuar. Observe bem aqui, irmãos. Algo muito especial, algo muito interessante. Porque diz que quando o anjo tocar a trombeta, o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, Senhor e seu Cristo, e ele reinará. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, fala que o vencedor, ele vai receber uma vara de ferro, e ele regerá as nações, ele vai reinar. Então, vamos colocar mais um texto aqui para coroar tudo isso e deixar para nós a revelação tão nítida que não precisa acrescentar mais nada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Paulo diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Agora observe, assim também com respeito a Cristo. Então o que Paulo está definindo aí, irmãos? Que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Paulo disse isso porque ele aprendeu de uma maneira singular, lá no capítulo 9 de Atos, quando ele teve aquela visão do Senhor, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o nosso Senhor Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Paulo não perseguia Jesus, porque Paulo estava convencido que Jesus, ele estava morto e sepultado em uma tumba em Jerusalém. Ele perseguia a igreja de Cristo. Naquele dia, quando ele teve aquela visão celestial, ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Naquele dia, ele viu que Cristo e a igreja é um corpo. Ele fala disto em Efésios capítulo 5. Ele diz assim que nós somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. No versículo 30. No versículo 32, ele diz: grande é este mistério. Qual mistério? O mistério de nós fazemos parte de uma unidade composta,
dessa unidade, onde Cristo é o cabeça que está no trono e nós somos o seu corpo que está na terra. Este é o grande mistério. Ele usa a analogia do casamento. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se tornarão os dois uma só carne. Eu quero que vocês saibam que eu me refiro a Cristo e à igreja. É assim que ele conclui. Então, meus irmãos e irmãs, Cristo na Bíblia fala de um homem corporativo. Eu vou repetir isso mais uma vez. Cristo, o termo Cristo, doutrinariamente falando, ele faz referência a um homem corporativo. O plano de Deus, o propósito de Deus, desde que ele criou Adão e Eva, era ter um homem corporativo. O que significa que quando Deus criou Adão, ele tinha Cristo em mente. Ele tinha Cristo em mente. Quando ele criou Eva, ele tinha a igreja em mente. Por isso, irmãos, no versículo 18 do capítulo 2, quando Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, a palavra far-lhe-ei, esse termo no hebraico significa edificarei. A transliteração desse termo do hebraico para o grego é o mesmo que o nosso Senhor Jesus usou aqui em Mateus capítulo 16. Edificarei. O homem foi criado, porém a mulher foi edificada. E por quê? Porque essa mulher do capítulo 2, ela é uma tipificação da igreja. Porque ela foi tirada do homem, assim como a igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. Consegue entender isso, irmãos? Você consegue perceber no que nós estamos envolvidos? Você consegue perceber como definir a igreja não é uma coisa tão simples? Pensar na igreja não é uma coisa tão superficial. É um assunto profundo. Tentar defini-la não é tão simples assim. Porque ela é aquela parte tirada de Cristo, como Eva é aquela parte tirada de Adão. Deus tirou Eva de Adão, assim também Deus tirou a igreja de Cristo. Por isso que ele diz, Paulo diz aqui, irmãos, de uma maneira tão distinta, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim, que Cristo se deu por ela, porque ela é aquela parte que Deus tirou dele. Não haveria a igreja se não fosse por meio de Cristo. Não haveria Eva se não fosse por meio de Adão. Então guarde isso no seu coração. E por que falo isso, irmãos? Porque nós estamos vendo uma igreja nascer aqui em Cianorte. E essa igreja precisa ser definida nesse conceito. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Porque aqui nós estamos vendo muitas comunidades sendo representadas pelos seus anciãos, pelos irmãos e irmãs. Então vocês precisam ser encorajados a todo tempo a refletir o que vocês são em Cristo Jesus. Vocês não podem abaixar o preço. Satanás, ele tenta diluir a vida da igreja na doutrina. Ele tenta apagar o seu testemunho na prática. Nós, irmãos, como diz Paulo, nós somos cooperadores de Deus. De Deus somos cooperadores. Nós não atrapalhamos. Por isso nós nunca podemos permitir fofoca. Nunca podemos permitir divisões. Nós não podemos permitir que nada alheio à natureza de Deus, de Cristo, esteja na igreja. Nem mesmo nas suas impressões, nem mesmo o nosso suor pode estar na igreja. Porque quem a edifica é o Senhor. Ele disse: se alguém tentar destruir o meu santuário, eu destruirei. Porque o santuário meu, que sois vós, é sagrado.
Então a igreja é o santuário do Senhor. É o santuário do Senhor. Se você estudar a palavra santuário, quando a Bíblia faz referência no Novo Testamento a santuário, é uma referência à igreja. Nunca, na transliteração do grego para o hebraico, o termo é tabernáculo, é sempre santo dos santos. Naos, santo dos santos. E por que santo dos santos, irmãos? Porque ali no santo dos santos, você sabe o que está ali? Estava ali? Lá estava o propiciatório. Lá estava a arca da aliança. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas da lei. Estava o pote de maná. Estava a vara de Arão que floresceu. Ah, irmãos, como nós precisamos estudar, irmãos, o santo do santo na perspectiva daquilo que é Cristo na igreja. O que é a nossa experiência de igreja. O que o diabo tenta destruir a todo tempo. Ele tenta usar a minha vida, a tua vida. Ele tenta nos lançar uns contra os outros. Nós deveríamos sentir profundamente envergonhados quando de alguma maneira nós criamos obstáculos para a edificação do corpo de Cristo. Nós deveríamos pedir perdão a Deus com os nossos rostos, com a nossa face no chão, quando de alguma maneira nós estamos atrapalhando o Espírito Santo preparar essa noiva. Nós deveríamos arrepender do que somos, quando de alguma maneira nós, irmãos, impedimos que o Senhor Jesus tenha centralidade e preeminência na vida da igreja. Não é um brinquedo isso, irmãos. Não é um brinquedo isso. Refletir a igreja na luz da palavra de Deus, segundo a mente e o propósito do Senhor, é algo tão profundo. E nós precisamos sentir estremecidos por essa verdade. Porque nesta verdade nós estamos envolvidos. Por essa verdade nós somos responsáveis. O Senhor poderia ter confiado isso a anjos, mas Ele confiou a você e a mim. A ponto de Paulo dizer assim em Efésios capítulo 3, no versículo 10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. O tempo é agora. Aquele agora de Efésios 3:10 é o agora de hoje. Este agora é uma plenitude. Este agora, irmãos, é a nossa dispensação, a dispensação na qual nós fomos incluídos. E nós fomos incluídos numa etapa muito especial, numa etapa crucial, porque antes de nós vieram muitos. Antes de nós vieram os apóstolos, vieram os pais da igreja, vieram os pré-reformadores, vieram os reformadores, vieram aqueles irmãos que cultivaram a vida e o testemunho da restauração do Senhor. E agora nós estamos aqui, irmãos, como aqueles trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui, irmãos, vivendo um momento crucial, onde você contempla os acontecimentos finais, as últimas peças escatológicas se encaixando, a hora da grande apostasia, a hora da grande batalha espiritual na mente. É esta hora que nós estamos vivendo. Então não é hora de acovardar, meus irmãos e irmãs. É hora de nós levantarmos as nossas cabeças, como disse o nosso Senhor Jesus em Lucas capítulo 21. Levantai as vossas cabeças, sabei que a vossa redenção se aproxima. É a redenção do nosso corpo, irmãos. Então agora precisamos entender isso. E o Senhor está nos dando uma grande oportunidade aqui neste lugar de iniciar a restauração do seu testemunho de uma maneira adequada. Lute por isso, irmãos de Cianorte. Batalhe por esta realidade, os demais irmãos das outras localidades. Batalhe. O que está impedindo o fluir do Senhor? O fluir do Senhor é a sua medida. O fluir do Senhor é o seu padrão. Então nós não podemos, irmãos, ser a igreja e não experimentar o seu fluir. Nós não estamos aqui para criticar a oração, não estamos aqui para criticar a palavra.
Nós precisamos ser vasos recebedores desta palavra, vasos recebedores desta unção. Quem vai à nossa frente é o Espírito Santo. E por que não estamos indo? Por que não estamos percebendo o seu governo? Por que não percebemos os seus dons, os seus ministérios? Por que não temos percebido? Por que, irmãos? Nós temos que voltar a fazer perguntas. Por quê? Por que existe tanto embaraço? Por que nos sentimos tão travados? Por que nos sentimos tão acovardados, tão tímidos, tão frios? Por quê? Existe muita superficialidade. Por quê? Nós temos que fazer perguntas. Nós temos que questionar, irmãos. Não é questionar com ironia, não é questionar com crítica, é questionar com o coração rasgado. Pedir que o Senhor nos ajude. Pedir que o Senhor revista, passe em revista nós, como soldados desta grande batalha espiritual, e que Ele nos corrija, que Ele nos ajuste, para que o Espírito Santo tome a dianteira e nós possamos seguir os seus passos, seguir a sua unção, seguir a sua direção, seguir os seus movimentos, e para que Cristo tenha prazer entre nós como a sua Assembleia. Então, irmãos, este primeiro fundamento, como eu estava dizendo a vocês, Cristo é um homem corporativo. Mas quando você vai para a doutrina prática, o primeiro fundamento da doutrina prática é a doutrina dos apóstolos, da vida prática da igreja, aliás, é a doutrina dos apóstolos. Como nós podemos definir o que é esta doutrina dos apóstolos? Atos 5, 42. Diz assim, eles não cessavam. Da mesma maneira como diz em Atos 2, 42, e perseveravam. Atos 5, 42, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Qual era, irmãos, a mensagem daquela igreja primitiva? Cristo. A pregação era Cristo. O ensino era Cristo, o Verbo encarnado, vivo. Aquele Cristo que é a espada viva de dois gumes. Porque tanto o Velho como o Novo Testamento, irmãos, fala dele, se concentra nele. A lei e os profetas foram inspirados por Deus para revelar ele. O seu nascimento virginal tinha a lei e os profetas como testemunho. Ele é a chave hermenêutica de todos os livros da Bíblia. Nunca compreenderemos a Bíblia sem ele. Nunca teremos nenhuma revelação da Bíblia sem ele. De Gênesis a Apocalipse você vai ver ele. Todos os livros da Bíblia foram escritos para falar dele, apontam para ele. Ele está em todos os livros do Novo Testamento, como também do Velho Testamento. Ele é a chave da Bíblia. Então, irmãos, aquela igreja primitiva, naqueles 30 primeiros anos, não tinha um livro escrito. Não havia nenhum livro escrito. O primeiro livro a ter sido escrito, segundo alguns estudiosos, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. O Evangelho foi Marcos. Existem discussões, mas isso não importa. Mas não era a doutrina, nenhum livro dos apóstolos. A doutrina apostólica, a mensagem, o ensino era Cristo, sua pessoa e obra. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquela palavra eterna, aquele Logos. Logos tem a ver com a mente de Deus. Era isso que os estudiosos, essa palavra surgiu. Ela foi usada por um filósofo de Éfeso, 600 anos antes de Cristo. Este filósofo, Heráclito de Éfeso, 400 anos antes de Cristo, me perdoe. Ele foi o primeiro a usar o termo logos, porque para ele logos era uma mente, era uma razão que estava por detrás do universo. Imagine, irmãos, aquele homem, ele tinha essa percepção.
Aquela mente, aquela razão, ele chamou de logos. Logos. Algo muito interessante aqui. Deus, ele, irmãos, em muitas situações, ele vai nos mostrar aquilo que Cristo disse: se vocês se calarem, as pedras clamarão. Então Deus usou muitas pedras na história. Este homem foi uma pedra que Deus usou para fazer uma das mais profundas declarações. Que depois o apóstolo João toma esta palavra e aprofunda nela de maneira espiritual. No princípio era o Logos. O Logos era Deus e o Logos estava com Deus. O Logos era Deus e estava com Deus. Era Deus. Ele era Deus, co-inerência. Ele estava com Deus, coexistência, co-inerência e coexistência. Este é o verbo. Essa é a palavra. Nunca pense em termos de palavra fora do Logos, de Cristo. Então eu quero te falar uma coisa. Meu amado irmão e minha amada irmã. Sabe quando é que você recebe a palavra para pregar e para ensinar? É quando, em primeiro lugar, você tem comunhão com ela. Não é com a Bíblia em si. Ter comunhão com a Bíblia tem que ser a consequência de ter comunhão com o Logos. Porque se você tem comunhão com a Bíblia, a única coisa que você vai ter é conhecimento intelectual. Mas quando você tem conhecimento com o Logos, experiência com Ele, intimidade com Ele, você vai ter revelação espiritual. É vida. Aí você vai pregar com vida e não com conhecimento. Você vai pregar uma palavra, não é uma palavra que os ouvidos ouvem, é uma palavra que o coração sente ela penetrar. Intimidade com a pessoa. Experiência com a pessoa. Aí sim, tudo o que você lê nessa palavra saltará sobre o seu coração. E você vai pregar com fé. Porque não se prega com o intelecto. O intelecto é uma pequena consequência do ministério da palavra. Você prega com fé. Porque você está pregando uma coisa viva. Aquilo que para o mundo é loucura. Você pensa, irmãos, que as pessoas do mundo acham que nós somos loucos. Por isso que Paulo diz que para mim, nós apóstolos, Deus colocou em último lugar. Nós somos escórias do mundo. O mundo não dá valor, mas não só em nós não deram valor no nosso Senhor. Por que eu vou importar no valor que o mundo possa dar a mim? Porque o que nós fazemos, irmãos, é um ministério espiritual, porém é um ministério de vida ou ministério de condenação. Quando Jesus mandou os discípulos pregarem o Evangelho pela primeira vez, ele disse: entrai pela cidade. Se aquela cidade, aldeia, não receber vocês, saiam dela e sacudam a sandália dos vossos pés, porque essa poeira servirá para o juízo. Que coisa, irmãos! É uma palavra de fé, porque quando você prega, você está entre os céus e o inferno. É vida ou morte. Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, com absoluta certeza, com absoluta segurança, terá um impacto na eternidade. Ou para a vida, ou para a morte. Ou para a salvação, ou para a condenação. Ou para o reino, ou para a perdição. É muito sério tudo isso, irmãos. Então, vamos pregar com fé. Pregue com fé. Pregue crendo que cada palavra é vida sobre aqueles que a ouvem, sobre aqueles que a recebem. Cristo é a doutrina dos apóstolos. Então digo para os irmãos, o meu encargo aqui é encorajá-los sobre esse início que vocês estão vivendo, sobre esse momento tão especial que vocês estão testemunhando, e também encorajar os irmãos que já caminham, os irmãos que já estão há alguns anos neste grande encargo e vocação de serviço ao Senhor nas assembleias constituídas. Preguem o Evangelho, pregue a palavra, sofra pelo Evangelho, guarde o bom depósito, proclame o bom depósito e confie que o Senhor vai colher tudo aquilo que Ele plantar nos corações através da sua vida. Cristo, irmãos. Procure ter intimidade com Ele. Procure ter intimidade com Ele. Segundo ponto aqui que eu quero citar. Segundo fundamento. É a igreja. Você vai ver que aqui em Mateus capítulo 16, logo que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Nosso Senhor diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Porém eu te digo, tu és Pedro, mas, ele vira para ele e diz: sobre esta pedra, ele diz para si mesmo, sobre esta pedra, tu és um torrão, mas sobre esta rocha edificarei minha igreja. Aqui aparece o segundo fundamento, a igreja. Quando nós olhamos, irmãos, para Atos 2,42, nós temos o segundo fundamento prático da vida da igreja. Qual é ele? Comunhão. Este é um assunto muito rico, eu quero me gastar um pouco mais sobre ele. Por isso nós vamos apenas introduzir, e amanhã, se o Senhor permitir, nós iremos estudar. A igreja e a comunhão. Porque, irmãos, olha que coisa impressionante. Não tem como você definir a igreja segundo o conceito secular da palavra. Segundo o conceito natural da palavra. Assim como a palavra glória, a palavra graça, tem uma definição celestial, a igreja também tem uma definição celestial. Alguém pode dizer que a igreja é um prédio. Isso é uma definição natural, secularizada, destituída da revelação, da doutrina, da mente de Deus. Mas para nós a igreja não é um prédio. Para nós a igreja é o corpo de Cristo. Para nós a igreja é uma realidade espiritual. Então nós sabemos muito bem que a definição da igreja, sua natureza, definição e caráter é celestial. Paulo dizendo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15, ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a casa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 28, nós temos a primeira menção da casa de Deus. E ali, naquele sonho de Jacó, ele estava em Betel. O que significa em hebraico Betel? Casa de Deus. E ali ele sonhou um sonho. Ele viu uma escada que tocava os céus. Deus estava no alto daquela escada. Quando ele se dá conta daquele sonho, ele fica profundamente abalado. Ele diz assim, a melhor tradução dessa palavra, assombroso é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ou a porta dos céus, a casa de Deus, é a mesma coisa. Então, como que Jacó tem uma visão aqui, irmãos? Ele tem uma visão que a igreja, ou que a casa de Deus é a porta dos céus. Como eu disse para vocês no princípio, não podemos definir uma verdade em Gênesis, e depois essa verdade é dita para nós, e nós vamos defini-la, interpretá-la de outra forma, de modo algum. A verdade que está em Gênesis, ela tem que transcorrer de maneira harmoniosa por toda a Bíblia. E se lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz que a igreja é a casa de Deus, então nós podemos dizer assim, a igreja é a casa de Deus, e a casa de Deus é a porta dos céus. Se a igreja é a casa de Deus e a porta dos céus, ela é o lugar onde os céus se encontram. O lugar aonde o céu se abre. Porta na Bíblia fala sempre de revelação. O que significa, irmãos, que a revelação espiritual se encontra na igreja e não fora dela. Nunca teremos a revelação celestial fora da igreja. Aí eu tomo novamente aquele texto de Efésios 3:10. Para quê? Para que pela igreja, as multiformes, ou a multiforme, a palavra multiforme no grego, significa múltiplas maneiras. Múltiplas maneiras. A multiforme sabedoria. Irmãos, deixa eu falar isso com muito cuidado. Multiforme sabedoria. As múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Para que pela igreja, as múltiplas facetas da igreja
de Deus, as múltiplas facetas da sabedoria de Deus, se tornem conhecidas agora aos principados e potestades. Se você estudar, se você gosta de estudar os textos, os termos no texto original, com a gramática grega, você vai saber que a frase principados e potestades está no sentido genérico. Porque faz uma referência tanto a anjos bons como aos anjos maus. Então ele quer dizer o seguinte, irmãos, que o único lugar, a única maneira, a maneira que Deus decidiu manifestar as muitas facetas da sua sabedoria é na igreja e através dela. E é na igreja, olha bem, irmãos, vocês vão pensar que eu estou delirando. Eu acho que alguns de vocês vão chegar em casa e falar assim, realmente, aquele irmão, ele estava delirando. Mas eu vou dizer isso, irmãos. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque é exatamente o que o texto diz. O texto diz assim, para que pela igreja as múltiplas facetas da sabedoria de Deus se tornem conhecidas agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Se principados e potestades está fazendo uma referência genérica a anjos, tanto bons como maus, vê se você consegue entender. Eu sei que isso é extremamente elevado, mas vê se você consegue capturar isso. Paulo está dizendo que a igreja é uma faculdade, onde anjos estão sentados para aprender as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Eu vou um pouco mais longe. É como se Paulo dissesse assim, irmãos, os anjos não estão olhando para o universo. Eles não estão contemplando a profundidade, a grandeza infinita do universo para aprender algo sobre a sabedoria de Deus. Os anjos estão olhando para vocês, para a igreja, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com a nossa pouca visão, mesmo com as nossas fragilidades. Eles estão olhando para nós. É como aqueles querubins em cima da arca, olhando para o propiciatório. Aonde os anjos, os querubins, vão aprender sobre a redenção, irmãos? Não é olhando para nós. Como que os anjos vão aprender sobre perdão? Porque Deus não perdoou nenhum dos anjos. Os que caíram foram para o inferno. Mas aonde que eles vão aprender perdão? Lá no céu. Não tem uma escola de perdão, mas na igreja tem uma escola de perdão. Aonde os anjos vão entender sobre redenção? Na igreja, irmãos. É na igreja. Aonde eles vão aprender os aspectos mais profundos, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Aonde, irmãos? Porque os anjos caíram e Deus não enviou Cristo para morrer pelos anjos, mas o homem caiu e Deus enviou seu Filho para morrer por ele. Aonde que eles vão aprender esse tão grande amor de Deus? Na igreja, irmãos. Como aqueles querubins olhando para dentro do propiciatório. Assim os anjos, os principados e potestades nos lugares celestiais, olhando para aprender as grandezas da sabedoria de Deus. Na igreja. Isso é impressionante, irmãos. Porque a igreja é uma expressão do Deus triuno. Por isso que o fundamento doutrinário da igreja está ligado ao fundamento prático da comunhão. Porque a igreja, irmãos, é a comunhão dos santos, é a comunhão do corpo. Mas essa comunhão, ela não nasce em nós, ela não deriva de nós. A comunhão, irmãos, não tem em nós a sua base. A comunhão, irmãos, a comunhão a qual nós fomos chamados a viver, é a comunhão do Deus triuno. Eu digo para vocês, irmãos, a nossa base de comunhão não é nem mesmo aquele relacionamento que Jesus Cristo teve com os discípulos. A nossa base de comunhão é o relacionamento que Deus tem na Trindade. A Trindade é a nossa base de comunhão. Então que o Senhor nos ajude. Nós vamos seguir a partir desse ponto. Só com a ajuda do Senhor, irmãos. Que o Senhor nos socorra com a sua palavra. Que o Senhor nos dê um céu aberto. Que esses aspectos ministrados nesta hora
se torne vida em cada um de nós. Não conhecimento, mas vida. Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai eterno, somos tão gratos a Ti, Senhor, por meditar na Tua palavra. Somos tão gratos, Senhor, por nos abrir os Teus céus e nos dar espírito de sabedoria e de revelação nesta hora, para compreendermos a grandeza daquilo que é a Tua igreja, não na nossa, mas na Tua definição. Nos ajude a ver, Senhor, o que é Cristo, e esta doutrina dos apóstolos, este fundamento doutrinário, Cristo, e este fundamento prático, a palavra. Nos ajude a ver isso, Senhor. Nós não queremos estar edificados sobre nada que não seja estes fundamentos que o nosso Senhor, Teu Filho amado, deixou para nós, para que nós possamos crescer como santuário, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o nosso Senhor Jesus o fundamento. Então nos ajude nesta hora, Senhor. Vem, Senhor, e corrija tudo aquilo que nas nossas assembleias não está de acordo com esse padrão, com esse fundamento. Retira tudo aquilo que tem atrapalhado o edificar do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós oramos juntos aqui em uma só voz, no grande nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos.